Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de estudos sobre os tipos de sermões, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, vai lá no canal, dá uma olhada. Nós detalhamos por completo o sermão temático. Hoje a nossa abordagem vai ser diferente. Nós iremos bater na tecla do sermão textual, tá bom? Então, para você que quer ministrar um sermão textual, tem dúvidas de como preparar um sermão textual, fique conosco aqui nesse vídeo que você vai sair daqui gabaritando o sermão textual, beleza? Então, acompanhe aqui comigo aqui na tela do slide. Então, hoje nós iremos falar sobre o quê? Hoje nós iremos falar sobre o sermão textual, ok? Não tão pregado como o sermão temático, mas também tem sua importância, tá bom? Então, avançando aqui, primeira coisa que é interessante a gente tocar no ponto aqui, a gente destacar, primeiramente, o que é um sermão textual, tá bom? Então, quando eu coloco aqui nessa tela, diferentemente de outras técnicas, eu estou apontando para os outros tipos de sermão, expositivo e temático, tá bom? O sermão textual, ele tem algumas características, e é isso que eu quero que você entenda. O sermão textual, ele tem algumas características, tá bom? Então, quais seriam essas características? Uma das primeiras é que o sermão textual, olha aqui, limita o pregador a falar apenas sobre o texto em questão. O que isso quer dizer? Se você for montar um sermão textual, no máximo que você pode escolher ali 1 ou 2 versículos para embasar o seu sermão textual, tá bom? Passando disso, você corre o risco de ir para um outro tipo de sermão, como por exemplo o expositivo. Então, recomendável, se você for preparar um tipo de sermão textual, se limite a 2 versículos, no máximo, para que você possa tirar as ideias dele ali, fazer as separações dos tópicos principais e construir assim o corpo do seu sermão. Então, primeira característica do sermão textual, qual é? Ele limita o pregador ou o expositor a falar apenas sobre o texto em questão. Diferentemente do sermão temático, que você pode ali passear por toda a Bíblia no sermão temático, nesse não. Nesse ele já começa a restringir o seu tipo de passeio pela Bíblia, se eu posso dizer assim. Você tem que ficar limitado ao texto em questão. Avançando aqui no slide, acompanhe comigo. Outra característica do sermão temático é que você pode, de uma certa forma, até pesquisar em outros textos, que eu quero que você entenda, mas não dentro dos tópicos, tá bom? Mas não dentro dos tópicos, tá? Olha que interessante. O bom do sermão temático é que ele permite uma abordagem mais aprofundada, detalhada do texto. Então, se você vai pregar um sermão textual, você acaba que você tem que estudar mais sobre aquele texto em questão. Afinal de contas, é o único texto que você vai usar como parâmetro de aprofundamento. Então, o sermão textual ele tem essa característica de você se aprofundar mais ali no estudo daquele texto em questão. E, ocasionalmente, você vai proporcionar aos seus ouvintes, à igreja, o quê? Uma compreensão maior do tipo de sermão. Uma compreensão maior daquele assunto, uma compreensão maior daquele versículo, daquele texto que você escolheu. Beleza? Então, isso aqui é bem importante, que você entenda que ele permite que você tenha uma abordagem mais detalhada, esse tipo de sermão chamado textual. Então, eu coloquei aqui algumas vantagens do sermão textual, só para te ajudar a se organizar aí no seu estudo. Primeiro, ele fixa a atenção num trecho da Bíblia, que eu falei para vocês, né? 1 ou 2 versículos ali no máximo, para você montar o seu sermão textual. Ele é fácil de preparar, também, igual o temático. Ele ajuda o ouvinte a acompanhar a ideia. E ele ajuda o ouvinte a ir para a Bíblia. Porque, por exemplo, vou pregar sobre o Salmo 23, versículo 1. Ele vai ficar ali até você terminar o raciocínio, que é terminar a mensagem como um todo. Então ele não permite o leitor ir para outros textos, folhear outras páginas. Ele concentra o leitor ali naquele texto, facilitando assim a sua compreensão, tá bom? Então eu coloquei aqui 4 vantagens, tá bom? Que eu achei mais interessante do ponto de vista do sermão textual. Avançando aqui, vamos ver aqui agora umas desvantagens.
Primeira desvantagem do sermão textual: ele não se aplica a todos os textos. Por quê? Tem textos que um versículo apenas não completa a ideia do texto, não completa a ideia do próprio versículo. Vou repetir. Tem versículos na Bíblia que eles não têm uma ideia de completude. Eles não têm um argumento inicial e final. Vou repetir. Tem textos na Bíblia que eles não têm uma ideia inteira no próprio versículo. Tá bom? Então, não é qualquer texto, versículo, que você pode montar um sermão textual. Se atente a isso, fique de olho nisso daí, entendeu? Então, ó, outra coisa, o texto pode conter mais ideias. Então, se você vai pegar as ideias do texto e vai distribuir nos seus tópicos, pegue aquelas ideias mais relevantes. Se tiver 4 ideias, tente usar as 4 ideias para que o leitor, para que o ouvinte entenda o versículo por completo. Não adianta pegar 3 ideias e esquecer uma, tá bom? Não adianta pegar 2 e esquecer 2. Tenta pegar as ideias completas para montar assim os tópicos do seu sermão, fazendo com que o leitor, fazendo com que o ouvinte entenda de uma maneira completa o sentido do seu versículo, do texto que você escolheu, tá bom? Outra coisa, uma outra desvantagem: artificialismo. Uma outra desvantagem: desinteresse. Uma outra desvantagem: difícil aplicação prática. Eu vou resumir esses 3 em uma coisa só. O que é um sermão artificial? É aquele sermão que não empolga, é aquele sermão que não atrai, não é cativante, parece uma coisa robótica. Você simplesmente pegou os textos da Bíblia e jogou ali, entende? Olha só, por mais que existem ideias centrais no sermão textual, você pode pegar aquelas frases centrais e dar uma incorporada, dar uma melhorada para deixar elas mais atraentes. Isso pode ser feito no sermão textual, tá bom? Porque senão você vai ocasionar o quê? O desinteresse. E quando eu falo aqui nesse slide que ele é de difícil aplicação, porque a depender do texto que você for pregar, às vezes você não vai poder colocar se você quiser cantar uma música, você não vai poder incorporar essa música. Às vezes você não vai poder colocar ali uma história, contar um testemunho. São coisas que é possível fazer em qualquer tipo de sermão, tá bom? Mas com muito cuidado, com muito cuidado. Então, a questão do sermão textual é que ele te prende muito ali ao texto. Então, se você não souber dominar as técnicas para desenvolver um bom sermão, você acaba caindo em algumas ciladas. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Olha aqui o que eu falei para vocês aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, lembra que eu falei para vocês aqui? Ó, o método não se aplica a todos os textos. Por quê, gente? Olha aqui esse texto. Jó 3:2. E Jó falando disse. O quê? Como é que eu vou montar um sermão em cima desse versículo se não tem uma ideia completa? Ok? Diferente aqui, ó, de João 14:6. Disse-lhe Jesus. Disse o quê? Eu sou o caminho. Primeira ideia. Vou colocar de outra cor para você entender. Vou colocar aqui de azul. Ele é a verdade. Ó. E por último, colocar aqui de verde. Ele é a vida. Então, olha só. Olha só como que é importante você escolher bem o seu texto. Nem todo texto tem uma ideia concreta, final, uma ideia realizada, idealizada. Aqui no livro de Jó, por exemplo, quer ver? Eu vou até te levar. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia rapidinho. Olha só, eu vou abrir esse texto aqui com você. Vou abrir aqui o livro de Jó. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Jó rapidinho. Ó, só para você entender, ó. Cadê aqui Jó? 3. Olha lá, eu estou abrindo aqui em 2 versões só para a gente comparar. Só carregando aqui, tá aqui, ó. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Tá bom. Depois disso, abriu a boca Jó e amaldiçoou o seu dia. Tá, então a gente vai entender que ele vai amaldiçoar alguma coisa. Ele vai falar sobre alguma coisa. Depois disso, do acontecimento anterior, Jó abriu a boca e amaldiçoou. Então, e aqui está o versículo 2. E Jó falando disso. O que é que Jó vai falar? O Jó vai falar maldição. Jó vai falar as palavras que fez com que ele abrisse a boca e amaldiçoasse. Correto? E aqui está a ideia seguinte. Ele vai dizer, pereça
pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. E aí ele vai continuar falando. Você está vendo que só o versículo 2 não tem uma ideia central? Só o versículo 2 não tem uma ideia central. Então, quando você for montar um sermão textual, se atente muito a isso. Se atente muito a isso. Ele tem que ter uma ideia concreta. Então, voltando aqui no slide, aqui você percebe, esse daqui, ó, pegando aqui a caneta novamente, esse daqui não tem uma ideia central. Já esse tem uma ideia central. E Jó falando disse. Disse o quê? No versículo 1 ele abriu a boca para amaldiçoar. E no versículo 3 ele amaldiçoou. Então, só isso daqui não faz sentido para mim entender o sentido do texto. É por isso que isso daqui para sermão textual é problema. Prefira versículos que têm ideias completas. Disse-lhe Jesus, o que ele vai dizer? Está no mesmo versículo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então, beleza. Chega de falar e vamos começar a praticar aqui algumas coisas. Então, vamos começar a praticar. Vou te mostrar aqui, vou encher sua cabeça de sermões textuais para você gravar de uma vez por todas essa ideia. Então, como organizar um sermão textual? Aqui está um exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Beleza? Então, eu achei aqui o meu texto. Tá bom? Wesley, outra característica do sermão textual. Eu começo pelo texto. Sermão temático. Eu começo pelo tema. Sermão textual. Eu começo procurando o texto. Para, a partir do texto, eu desenvolver as minhas ideias. Bacana? Então tá aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Achei o texto. Beleza. Aí eu vou dar um tema para a minha pregação. Qual é o tema? Bênçãos do Salmo 23. Percebam a correlação do texto com o tema. Olha a correlação. Ei, não é o texto que depende do tema agora. É o tema que depende do texto. Então, há uma hierarquia. Primeiro o texto, depois o tema e depois as suas subdivisões. O mais importante no sermão textual é só você lembrar, textual. Vem de texto. Temático, vem de tema. Então a primeira coisa que você vai procurar é o texto. Achou o texto? Tá o tema. E olha as divisões que eu fiz. Baseado no texto. Primeira bênção, relacionamento. Por quê? Porque está dizendo, ó, vou colocar de outra cor. Por que a primeira bênção é relacionamento? Porque está escrito aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Olha aqui um relacionamento. Perceba. Segunda bênção, segurança. Olha só, que segurança é essa? O fato também de o Senhor, ó, ser o meu pastor. Uma segurança que eu tenho do fato dele ser o meu pastor. Terceira, provisão. Onde é que está isso? Nada me faltará. Olha que interessante. Ei, vou falar novamente aqui. Olha como os 3 tópicos estão relacionados ao texto. Eu não posso fugir disso. Relacionamento, o texto fala. Segurança, o texto fala. Provisão, o texto fala. Agora tem um porém. As suas subdivisões pode ser relacionado com outros textos da Bíblia, desde que esteja relacionado a relacionamento, segurança, provisão. Pegou isso daqui? No sermão temático. Tanto os tópicos como os subtópicos não precisam ali, em muitos casos, casar com o texto, mas sim com o tema. No sermão textual, olha só. Primeiro, eu escolho o texto. Depois, eu escolho o tema. E depois, olha só, eu escolho os tópicos baseado no tema. Já os seus subtópicos, eu posso pegar outros textos da Bíblia. Por exemplo, relacionamento. Vou pegar 3 textos que falam de relacionamento. Segurança. Vou pegar 3 textos que falam de segurança. Bênção. Vou pegar 3 textos que falam de bênção. Aqui você pode olhar outros textos. Nos subtópicos. Dentro dos tópicos, jamais. Os tópicos têm que estar relacionados com as ideias do texto. Pegou até aqui? Então aqui é um exemplo. Vamos para outro. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Achei o texto. Para onde é que eu vou? Tema.
Qual o tema? O propósito dos dons. O propósito dos dons. Primeiro tópico, propósito individual. Aperfeiçoar os santos. Essa ideia está no texto? Está aqui, ó. Aperfeiçoamento dos santos. Segundo, propósito coletivo. Edificar a igreja. Está aqui? Está aqui, ó. Para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro propósito, já é um propósito missionário. Servir a Deus. Isso aqui está no texto? Está aqui, ó. Para a obra do ministério. Se é para a obra do ministério, tem a ver com o serviço a Deus. Ou seja, gente, olha lá, olha que interessante. Olha como que fica rico. Vou colocar aqui de outra cor. Olha só. Primeiro propósito. É um propósito aperfeiçoamento dos santos. Tá aqui, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tá aqui. Vou colocar de outra cor. Ó. Propósito coletivo. Edificação da igreja. Tá aqui, ó. Edificação da igreja. Vou colocar de outra cor. Vamos lá. Ó. Propósito missionário para a obra do ministério. Propósito individual, aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons ministeriais nos aperfeiçoa. Os dons ministeriais edifica a igreja. Os dons ministeriais serve a Deus. Tem um propósito missionário. Tá bom? Ou seja, gente, tudo isso dentro do mesmo texto. E eu falei para vocês aqui, ó. Peguei no máximo 2 versículos. Por quê? Por conta daquela ideia da completude. Às vezes um versículo só não vai completar a ideia. Vou ter que ir para o segundo. Gente, olha que bacana. Olha que bacana. Vamos pegar mais um exemplo? Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó, vamos ver isso aqui. Fica comigo aqui, tá? A gente está começando a aquecer agora. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é e que é o que o Senhor pede de ti. Olha só. É como se Deus fosse pedir alguma coisa para o homem justo. Primeira coisa, que pratiques a justiça. Depois, ames a misericórdia. E depois, ande humildemente com Deus. E aí eu já coloquei um tema. Qual o tema? O dever do cristão. Porque o texto vai dizer o seguinte, o Senhor está pedindo para que a gente se comporte daquela forma. O texto está pedindo para a gente se comportar daquela forma. Então, que forma é essa? Está aqui, ó. Vamos separar as ideias? Vamos separar as ideias? Primeira ideia. O dever do cristão para comigo mesmo. Justiça. Onde é que está isso? Que pratiques a justiça. Olha, gente, tô tirando os tópicos do texto. Sermão textual é isso. Os tópicos tá no texto. Ó. Depois, o dever do cristão para com os outros. Misericórdia. Onde é que está isso? E ames a misericórdia. Por último, o dever do cristão para com Deus. Onde é que está isso? E antes, humildemente com teu Deus. Vamos avançar. Você está vendo isso aqui? Você já está começando a gravar. Gente, os tópicos estão dentro do texto que você escolheu. Está lá. Tá bom? O temático não. Tá bom? Os tópicos do sermão textual estão dentro do texto. Os subtópicos podem estar em outras passagens, mas cada um respeitando o seu tópico. Mas, repetindo, os tópicos do sermão textual está no texto que você escolheu. Você vai tirar a divisão de lá. Avançando. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tema, a missão do Salvador. Ué, por quê? Porque o texto vai dizer, porque veio buscar. Veio buscar. Se veio por causa de uma missão. Tá bom? E olha só, gente. Primeiro tópico, veio ao mundo. Onde é que está isso? Porque o homem veio. Porque o Filho do Homem veio. Primeira ideia. Segunda ideia. Ó, buscou o perdido. Onde é que está isso? E salvar o que estava perdido. Terceiro, salvou os que creem. Onde é que está isso? E salvar. Mas, presbítero, não está na ordem, não precisa. Você pode montar um sermão textual tanto em ordem cronológica como em ordem ideológica. O que é que eu optei por fazer aqui? Peraí. Primeiro, Jesus veio ao mundo. Para quê? Para buscar o perdido. Para quê? Para salvar os que creem. Entendeu a lógica? Eu não preciso seguir uma ordem. Não, primeiro,
Filho do homem veio buscar, depois salvar, depois o que estava perdido. Se você quiser, tudo bem, mas no sermão textual não é obrigatório seguir uma ordem cronológica. Você pode seguir uma ordem lógica também, para ficar mais rica a sua pregação. Pensa comigo, como é que vai ser sucesso. Vamos avançar aqui? Outro exemplo. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ao quê? Ao arrependimento. Tema, critérios de Jesus. Olha que legal. Como é que eu sei? Porque ele está dizendo aqui, ele estabeleceu critérios para chamar os justos ao invés para chamar os pecadores ao invés dos justos. Vamos separar isso no texto? Fique comigo aqui que você vai se encantar com o que você vai aprender hoje. Primeiro critério. Os justos rejeitados por Jesus. Onde é que está escrito isso? Eu não vim chamar os justos. Se ele não veio chamar, ele rejeitou. Você tem que entender a ideia lógica do texto. Tá bom? Não rejeitar entendeu? Mas eu não vim chamar os justos. Naquele momento não era para os justos. Então os justos foram rejeitados. Pegue isso. Segundo. Mas os pecadores convidados por Jesus. Onde é que está isso? Mas sim os pecadores. Ele chamou os pecadores, convidou. Terceiro, os arrependidos transformados por Jesus. O que acontece? Ele chama os pecadores ao arrependimento. Entendeu? Então, ele chamou os pecadores, os arrependidos, transformados por ele mesmo. Entendeu a ideia? Não precisa ser uma ideia cronológica, pode ser uma ideia lógica. Vamos continuar aqui, que a gente já está encerrando a nossa aula de hoje. Outro exemplo, tá aqui, ó. Aqui eu só vou passar bem rapidinho para você entender, ó. Pera aí, deixa eu mudar aqui a caneta. Olha aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Primeiro tópico, entregar, tá aqui. Segundo, confiar, tá aqui. Terceiro, descansar, porque ele tudo fará. Se ele faz, a gente descansa. De uma certa forma. Pegou isso daqui? Vamos continuar. Olha o texto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha só quais são as ideias principais. Mas vós sois o quê? Geração eleita. Depois, sacerdócio real. Depois, nação santa. Depois, povo adquirido. Um tópico para cada ideia. Não necessariamente o seu sermão tem que ter 3 tópicos. Pode ter 4, pode ter 5. Quem vai fazer a gestão do tempo é você. Mas não necessariamente precisa ter 3 tópicos. Avançando. Jesus é tudo para o crente. Primeiro eu escolhi o texto. Qual é o texto? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a vida que salva. Olha que bacana a minha construção. Olha que bacana a minha construção. Repetindo, primeiro eu escolho o texto. Depois eu escolho o tema. E depois as suas divisões. Wesley, primeiro tópico, o caminho para o céu. Os meus subtópicos têm que estar relacionados ao caminho para o céu? Sim. Mas eu posso pesquisar em outros textos da Bíblia? Positivo. Tá liberado. Você pode. Dentro dos subtópicos, eu posso ir em outros textos. Dentro dos subtópicos, eu posso ir em outros textos. Mas os meus... Vou colocar de outra cor aqui para ver se tu grava. Mas o que? Os meus tópicos... Tópico 1, tópico 2, tópico 3... tem que casar com o meu texto. Tem que ser tirado de dentro do meu texto. E por último... Aqui, na verdade, é só uma repetição do último slide. Então, te expliquei tudo sobre o sermão textual. Você não erra mais. Você vai me mandar aí nos comentários que você tá pregando com excelência o sermão textual. Então, o segredo é esse, ok? O segredo é esse sobre o sermão textual, tá? Resumindo, o sermão textual. Primeiro você escolhe o texto, depois você escolhe o tema baseado no texto. Depois você escolhe os tópicos baseado no texto. Já os subtópicos tem que estar relacionado com os tópicos, mas você pode pesquisar em outros textos da Bíblia. Vou até fazer aqui um desenho. Eu acho que dá para concluir aqui com um desenho. Vou colocar aqui um slide em branco. Vamos lá. Rapidamente aqui, a gente já encerra aqui, você fica tranquilo. Ó, primeira coisa que eu vou escolher, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher o meu
texto. Depois, eu vou escolher o meu tema. Depois, tópico 1, tópico 2, tópico 3. O que eu quero que vocês entendam aqui? Olha a relação de subordinação. O tema é subordinado ao texto e os subtópicos são subordinados ao tema. Pegou isso daqui? Já os meus subtópicos, eles têm que ser relacionados ao meu tópico. Porém, eu posso pesquisar os meus subtópicos, eles não necessariamente têm que ser o mesmo texto. Eu posso pegar os meus subtópicos aqui e pesquisar em outros textos da Bíblia, desde que casem com o meu tópico. Desde que casem com o meu tópico. Tá bom? Eu sei que o desenho não ficou aquelas coisas extraordinárias, mas é só para você entender a ideia. Sermão textual. Começo pelo texto, tema, tópicos, subtópicos. Esse é o segredo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir o próximo vídeo. Um forte abraço.